Ora bem, a ideia surge perante algumas dificuldades que se estavam a sentir, de resistências no meio a impor um certo tipo de regras. Na realidade, nós vivíamos com uma certa dificuldade pela ausência de legislação. Aquilo funcionou muito, aquelas primeiras medidas que se tomaram imediatamente a seguir ao sismo, funcionou muito numa base de um certo voluntarismo das pessoas que tinham alguma responsabilidade no assunto. A Câmara, a Direção dos Assuntos Culturais, a Direção dos Assuntos Culturais e a sua chefia, portanto a Secretaria Regional de Educação e Cultura, umas vezes sintonizadas, outras vezes em campos opostos, mas quer dizer, era um pouco na base da vai ser assim porque eu quero. Faltava legislação, faltava um suporte legal para certo tipo de medidas. E é nessa ocasião que surge a ideia, eu creio que a ideia surge no âmbito do Instituto Histórico, e até talvez do Dr. Álvaro Monjardim, agora não tenho bem a certeza, que ele vai ter um papel muito importante a seguir, é um facto, como já direi, falava-se já muito das classificações de património mundial da Unesco, mas não havia em Portugal ainda nenhum monumento, nenhuma cidade classificada, portanto era uma coisa a que Portugal estava alheio, embora já houvesse um pouco por todo o mundo. E é nessa altura então que surge essa ideia da classificação de património, para a qual é preciso organizar um longuíssimo processo. Aquilo é uma coisa complexa, como aliás já depois disso houve outras classificações, e como bem sabemos em Portugal já há 5 ou 6 cidades, e há lugares, e há centros históricos, etc., que estão classificados. Aliás, cidade inteira classificada é só Angra, o resto são centros históricos, não é? Um pedaço, portanto, dessas cidades. E então surge a proposta da parte do Instituto Histórico, de que eu sou sócio e que o Dr. Reis Leite, secretário da Educação, também era sócio, de que o Dr. António Mendes, chefe de gabinete do Dr. Reis Leite, também era sócio, de que o Dr. Álvaro Monjardim era o presidente, ou seja, havia um grupo de pessoas na cidade muito preocupadas na área cultural, enfim, que faziam da sua vida ou profissão mesmo o caminho cultural, ou então interessavam-se por isso, como era o caso do Dr. Álvaro Monjardim, que é advogado. E é a partir do Instituto Histórico então que surge a proposta ao Governo Regional de se avançar para esse caminho. E o Instituto Histórico fica encarregado de organizar o processo de habilitação a essa classificação. Quem dá depois apoio a isso é a própria Direção Regional dos Assuntos Culturais, através dos seus técnicos. Um dos técnicos que era na altura, dos pouquíssimos técnicos que nós tínhamos, nós fomos apanhados pelo sismo com 3 ou 4 funcionários na Secretaria e na Direção Regional dos Assuntos Culturais. Estamos em 1980, a Direção Regional tinha sido instalada em 1975, 6, está a ver, tinha 3, 4 anos. E é então o arquiteto Luís Durão, que era arquiteto da Direção Regional dos Assuntos Culturais, que fica, digamos, encarregado em sintonia com o Instituto Histórico, de organizar o processo. Portanto, há essa proposta do Instituto Histórico, então fica encarregado de organizar. Eu, na realidade, a partir desse momento, praticamente não acompanhei, tinha muitos assuntos para tratar, sabia que aquilo estava a ser organizado no Instituto Histórico e assim foi. Acontece que, e depois, finalmente, o processo é submetido às autoridades portuguesas, porque é o Estado que propõe à Unesco a classificação, não era a região, como ainda hoje é assim, e é submetido ao Governo da República, creio que o Ministério da Cultura, a Presidência do Conselho de Ministros, agora não sei bem quais são os caminhos dentro do Governo da República, até que finalmente o próprio Governo da República que também concorda com tudo o que ali está e decide-se a enviar para a Unesco. Creio que aquilo demorou mais tempo do que aquilo que nós estaríamos à espera, enfim. Levantaram-se talvez algumas dificuldades, aquelas burocracias, etc. E há pessoas que também são especialistas em levantar dificuldades. E o que é certo é que aquilo acabou por chegar à Unesco. Bom, chegar à Unesco, apreciação pela Unesco, etc, etc. Porque foi um processo bastante original, porque normalmente nós estamos habituados, sobretudo hoje, a olhar, se olharmos para trás para a classificação dos centros históricos, nós vemos centros históricos absolutamente deslumbrantes por esse mundo fora. Ou monumentos absolutamente extraordinários do século V a.C., há 7.000 anos, quer dizer, ou centros, fortalezas admiráveis, igrejas medievais fabulosas, tudo coisas que nós não temos cá.
Na realidade, centros históricos como o Angra, na Europa deve haver 50.000. Né? Ou até talvez com mais qualidade arquitetónica do que a nossa própria, que nós gostamos muito, que é a nossa própria cidade, mas temos os pés assentos na terra e sabemos bem que há melhor. O que não há melhor é o papel que Angra representou no Atlântico e na expansão para o Ocidente. Para o Ocidente, exatamente. Bom, isso aí é que Angra foi um verdadeiro Carrefour por onde tudo passava à ida e à volta do mar. E, portanto, é o papel de Angra que ao longo da história deixou marcas na cidade, em fortalezas, em igrejas, em alguns solares que ainda resistem, etc, etc. Mas isso, na organização da cidade foi feita a partir do nada, a partir do dia X em que aqui se desembarca, em que se encontra uma ilha sem nada, com uma floresta que chegava, porventura, até à beira do mar, não é? E que foi preciso desbastar e criar de novo ali uma cidade, que é esta cidade que nós conhecemos hoje. Isto não foi uma cidade que foi crescendo, é uma cidade que é feita uma praça no sítio onde está a praça, que é rasgada uma Rua da Sé no sítio onde está a Rua da Sé, com a largura que tem a Rua da Sé, que é uma visão extraordinária de quem concebeu isto. É a soma disso tudo e, essencialmente, o próprio papel que Angra tem no desenvolvimento histórico das navegações, que é invocado para a classificação de património mundial, como testemunha, portanto, de um momento privilegiado da expansão europeia. Tudo isso é apresentado na Unesco, a Unesco aprecia o papel que é apresentado e finalmente é marcada uma reunião em Florença, como eles ainda hoje fazem, marcam uma reunião num determinado sítio do mundo e essa reunião é que vai apreciar os projetos e dizer sim ou não às classificações. Bom, acontece que eu, entretanto, tinha tido o azar na cidade daqui da minha casa, em Angra, tinha-me estado a pôr a ajudar nas obras da reconstrução da cidade. Bom, e resolvi virar uma pedra enorme que havia no quintal e apanhei um golpe nas costas, tive uma deslocação de uma vértebra, tive um problema bastante grave, que acabei por ter que ser operado. Bom, eu estava no hospital do Hospital da Cruz Vermelha em Lisboa, quando se realiza a reunião em Florença. E estava, assim, num pós-operatório já, aguando por saber o que é que se passava. Até que recebo um telefonema da terceira, da então secretária do Dr. Reis Leite, a Dona Manuela, a dizer: Sr. Doutor, é para lhe dizer que foi aprovada a classificação. Bom, aquilo deu-me alma e eu pensei assim: bom, a terceira fica em ebulição com esta história. Esse é que foi o meu engano, é que a terceira não ficou em ebulição com essa história. Mas isso depois falaremos mais à frente.